Graça e paz, igreja linda de Jesus. Sejam todos muito, 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 muito bem-vindos. Como é bom estar em comunhão, em unidade com os meus irmãos. Você que está em casa, seja muito bem-vindo também. E quando puder, venha para o templo, porque é aqui que está a unção, o lugar de bênção, de cura e de libertação. E hoje nós estamos aqui reunidos num culto de cura e de libertação. E eu quero te convidar a orar mais um pouco. Como orar é bom, como falar com Deus, com o nosso Pai é bom. E você pode ficar sentado mesmo, e eu vou orar ao nosso Deus, e você ore também, amém? Glória a Deus. Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, nesta sexta forte. Nós adoramos o Teu nome, nós bendizemos a Tua doce e maravilhosa presença. Senhor, nós somos Teus filhos, somos Teus servos, Senhor. Vem, ó Deus, e abra os céus, ó Pai, por mais um tempo neste lugar, Senhor. Abra, Senhor, os céus ao nosso favor e que a Tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz e a Tua palavra, ela nos traz um entendimento, Senhor, ela nos traz cura, ela nos traz a libertação, que a Tua palavra hoje aqui ministrada venha trazer, Senhor, tudo isso aos nossos corações, à nossa alma e ao nosso espírito, e que nós venhamos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, sermos filhos, ó Pai, cada dia mais obedientes, servos, humildes, Senhor, na Tua presença, sedentos pela Tua glória e pelo Teu poder, ó amado de nossas almas, Jesus Cristo, doce, amado Jesus. Como é doce o Teu nome, Senhor. Como é poderoso poder declarar o Teu nome, o Teu poder. Como é poderoso, Senhor, estar neste altar, Senhor. Neste lugar onde o fogo, Senhor, queima constantemente. Papai, eu não sou digna, Senhor, de estar neste lugar. Não sou digna, Senhor. Não há nada de bom em mim, Senhor, que possa sair de mim mesma para os meus irmãos. Mas é a Tua glória, é o Teu poder, é a Tua palavra, é o sacrifício, é as orações dos Teus filhos, ó Pai, os nossos pastores, Pastor Wander e Pastora Fabiana, que tem, Senhor, incendiado este altar da Tua glória, da Tua presença, Senhor. Deus, como eu Te louvo e Te glorifico, Senhor, por este ministério, por essa porta aberta, Senhor, pela unção, Senhor, pela glória e o poder sobrenatural que flui da vida dos nossos pastores para as nossas vidas, Senhor. Papai, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus Cristo. Amados, a presença de Deus nesse lugar, ela é intensa. Ela é difícil. É difícil. É difícil porque a presença de Deus, ela é sobrenatural e tudo que a gente quer é continuar adorando, a gente quer continuar louvando, a gente quer continuar declarando que Ele é digno de tudo. E nós vamos declarar que Ele é digno de tudo através da palavra dEle, aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Abra sua palavra aí em Daniel. Daniel capítulo 1. A nossa pastora nos convocou há quase 21 dias atrás, né? Está quase completando os 21 dias dessa campanha Aviva Teu Fogo, né? Que o Senhor avive o fogo dEle em nossas vidas. E a pastora nos convocou e nos reuniu e nos passou a direção acerca do jejum, da consagração, né? E ela citou a história de Daniel no dia que nos chamou aqui no altar. E no dia que a pastora falou a respeito de Daniel, eu senti um desejo muito forte de ler novamente, de conhecer novamente a respeito do que Daniel fez, do comportamento de Daniel, das atitudes de Daniel na busca dele por Deus. E é isso que hoje eu quero compartilhar aqui com a igreja do Senhor Jesus. Vamos ler capítulo 1, verso 1.
No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos reis dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Hananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. E aqui eu quero ressaltar com os irmãos o verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aqui, o Senhor ministrou ao meu coração uma primeira atitude de Daniel, que nos faz reconhecer que Daniel foi um homem humilde. Porque diante da situação em que ele estava vivendo, ele foi tirado do seu lar, ele foi tirado da sua cidade, ele foi tirado dos seus pais. Ele poderia ter no coração dele toda a revolta, toda a ira, toda a raiva, todo o ódio desse rei e do povo dele. Mas quando Daniel é colocado diante dos chefes dos eunucos, ele não age com ignorância, agressividade, violência. Ele não age de forma áspera. Na verdade, Daniel se humilha e faz um pedido. O ato de pedir algo a alguém é um ato de ser humilde. Porque quando eu digo para você que eu preciso de você, que juntos nós sempre seremos mais fortes, isso significa que sozinha eu não vou conseguir fazer absolutamente nada. Que o Senhor nos criou para andarmos em unidade. E aí Daniel vai e pede isso. E aí eu coloquei aqui que eu aprendo com Daniel que não importa qual posição que nós estejamos, não importa em qual situação nós estejamos vivendo o nosso dia, ou a nossa história, ou tudo aquilo que nós já passamos, se tem uma oportunidade na sua vida, seja sempre humilde. Nunca se vanglorie, nunca seja dominado pelo orgulho e pela soberba, ou por todo e qualquer sentimento maligno que Satanás lança contra a sua mente e o seu coração. Diante de qualquer oportunidade, seja de quem for, de alguém muito poderoso ou de alguém muito simples, seja sempre muito humilde. E aí eu coloquei aqui, aquele que é humilde recebe misericórdia de Deus, ele recebe favor de Deus. Porque no verso seguinte aqui, no 9 diz, ora, Deus, como a nossa pastora diz, eu amo ouvir a minha pastora pregar aqui, e ela fala, né, o próprio Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E Daniel recebeu, eu creio que ele recebeu de Deus isso por causa da atitude dele de humildade. E eu coloquei aqui também que aquele que é humilde tem atitudes com prudência. Porque aqui no verso 13, declara, então
se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, segundo vires, age com os teus servos. Novamente, Daniel se referindo ao chefe dos eunucos, declarando: nós somos teus servos. Faz como te bem entender, deixa-nos pelo menos por 10 dias, apenas nos alimentarmos, né, de frutas, legumes e verduras, e nada que vem consagrado a ídolos e a deuses, né, do rei. Nos permita, nos conceda isso, mas faz como você bem entender, porque nós somos apenas teus servos. Olha que atitude de humildade também de Daniel nessa declaração aqui. E Deus é tão tremendo que aí no verso 17, o Senhor, Ele abençoa a Daniel e todos aqueles companheiros dele que estavam junto com ele. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. O que eu aprendo aqui? Que tudo que nós temos, seja discernimento, seja revelação de sonhos, seja um dom, seja um talento, aquilo que Deus tem colocado em você para servir no reino, na verdade, sempre será para exaltar o nome do Senhor. Nunca será para nos beneficiar, nunca será para nos engrandecer, mas apenas para glorificar o nome do Senhor. Porque todos nós conhecemos a história de Daniel e nós vamos ver lá à frente o quanto Daniel exalta a Deus, o quanto Daniel serve a Deus através de revelações e discernimento acerca de visões e sonhos que o rei Nabucodonosor e o seu filho, o seu sucessor, teve durante esse período. Então eu aprendo, irmãos, que nada é por minha conquista, nada é por mim, porque eu fiz, porque eu sou. Na verdade, Deus é por Ele, para Ele, porque Ele é digno de tudo, como nosso pastor estava ministrando aqui. E aí eu coloquei aqui que outra atitude de Daniel, que eu aprendo muito com ele, é que Daniel, ele não trabalhou na individualidade. Na verdade, Daniel trabalhou na unidade. Porque quando Daniel tem uma oportunidade aqui, ele, na verdade, né, de buscar a presença de Deus, ele convoca os seus conservos, ele convoca os seus irmãos. E nós vamos usar muito a Bíblia, tá, irmãos? Então, prepara a sua espada aí, que ela esteja bem afiada. Vamos no capítulo 2, aqui no verso 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação do sonho que o rei teve, e o rei queria que todos os magos, os feiticeiros, aqueles que serviam ele no reino, pudessem revelar o sonho. E ninguém, não havia um naquela época que conseguia revelar o sonho. E o rei estava bem bravo, o rei estava bem nervoso, e o rei liberou um decreto. Já que ninguém sabe, já que ninguém me revela o meu sonho, mando matar todo mundo. E o que Daniel fez diante desse decreto, diante dessa atitude do rei? Daniel, ele não se desesperou, ele não saiu na rua gritando como um louco, ele não falou, agora eu vou curtir a vida doidado, porque é o último dia da minha vida, então eu vou fazer tudo aquilo que eu não podia fazer. Não. Daniel vai para a presença de Deus. Daniel convoca os seus companheiros de oração. Meu Deus, como é poderoso ter um companheiro de oração. Você tem um companheiro de oração, uma companheira de oração? Aquela pessoa que você fala assim, vamos orar? E ela já começou a orar, já está orando. Isso é tão bom ter um amigo, o seu esposo, a sua esposa, que possa você convocar e ali estar junto com você em unidade. E aqui, quando Daniel fala que ele vai buscar a Deus para ter a revelação e a interpretação do sonho, no verso 17, continua aqui.
Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel, seus companheiros, não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel correu para casa. Qual é o seu lugar de refúgio? Qual é o seu lugar de segurança? Qual é o seu lugar secreto? Aonde que é o lugar que você tem buscado a presença de Deus? Com quais pessoas você tem contado? Quando o dia mal vem, quando a dificuldade vem, quando os decretos vêm, com quem você pode contar, com quem que você tem convocado para estar em oração junto com você, como Daniel convocou aqui os seus companheiros. Outra atitude, amados, que eu coloquei aqui a respeito do comportamento de Daniel, aqui, que Daniel não deixou o orgulho, a soberba, né, dominar o coração dele, porque quando ele ora junto com os seus companheiros a Deus, buscando o discernimento deste sonho do rei, ele recebe de Deus, no verso 19, diz: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Naquela mesma noite, naquela mesma hora, naquele instante em que Deus deu a Daniel a revelação do sonho, Daniel foi dormir? Não. Daniel abriu a boca e começou a exaltar a Deus. E eu quero ler com você o que Daniel disse. Daniel bendisse o Deus do céu. Verso 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graça e te dou louvor, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Olha a fala dele, ele não disse assim, porque o Senhor fez saber a mim, porque o Senhor revelou para mim, porque o Senhor entregou para mim. Não, porque o Senhor revelou para nós, porque o Senhor trouxe para nós o entendimento. O tempo todo, ele está colocando aqui ele e os companheiros dele de oração. Todo tempo ele está atribuindo a Deus toda a revelação, toda a glória, todo o louvor a Deus. A Deus, sempre ele declarando isso a Deus. E aqui mais uma atitude de Daniel que nós podemos aprender com ele, é que Daniel, ele fez discípulos. Porque quando Daniel insere os seus companheiros nessa jornada, né, de sonhos e visões e revelações e discernimentos e decretos, ele está fazendo discípulos. Ele está dizendo que ele pode ter alguém com quem caminhar, alguém que na hora que ele estiver num tempo difícil, possa estender os braços e ajudar a levantar. A palavra de Deus nos diz isso, é bom que não ande só. O bom é andar junto, de dois em dois, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. Então, Daniel faz isso. Daniel, ele faz discípulos. E eu coloquei aqui para nós lermos em Daniel, no capítulo 3, a respeito disso, no verso 12. 3:12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Estes homens que foram constituídos
né, para administrar os negócios do rei foram Sadraque, Mesaque e Abidnego, os conservos, os amigos, os irmãos chegados de Daniel. E aqui, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Aqui é um momento em que o rei lança um decreto, levanta imagens e diz que todos devem adorar aquelas imagens, todos devem se prostrar diante delas. E aí, os discípulos de Daniel, não, nós não vamos nos prostrar. Daniel ensinou lá no começo, não se contaminar com a comida oferecida a ídolos. E agora, qual é a atitude dos discípulos de Daniel? Nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem. E havia um decreto de morte. Então, tudo aquilo que Daniel havia ensinado para eles, eles estavam colocando em prática diante dessa situação. Esses discípulos, assim como Daniel, atribuíram a Deus todo o poder, toda a autoridade, todo o livramento a Deus. Olha como eles eram discípulos de Daniel, porque eles estavam tendo a mesma atitude que Daniel. E aqui no verso 16 e 17, nós vamos ler, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Porque o rei estava perguntando: e aí, o teu Deus, ele vai te livrar? Eles vão livrar vocês da fornalha ardente? Porque foi preparado para eles uma fornalha de fogo, aonde eles seriam queimados por não se prostrarem diante dos deuses do rei. E o rei está aqui fazendo uma pergunta para eles. E eles respondem: se o Senhor nos livrar, se não, fica sabendo, o rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles, como Daniel, estão firmes no propósito, firmes e seguros e convictos daquilo que eles acreditam, daquilo que eles foram ensinados através da atitude e do comportamento de Daniel. Glória a Deus. Vocês estão aqui comigo? Aleluia. Eu coloquei aqui também que... Só um pouquinho, peraí. Desejar e querer ser discípulos de homens e mulheres de Deus, em algum momento, a nossa fé vai ser testada. Porque homens e mulheres de Deus que são firmes, que são fortes, que são corajosos, que são valentes, perseverantes na fé, a vida está sempre em constante provações a respeito da fé. Então, se você busca e você almeja seguir alguém, seguir os passos de alguém, e que seja dos nossos pastores, porque eles são a nossa referência, tenha certeza de que em algum momento de sua vida, a sua caminhada na fé vai ser provada. Não para provar o seu amor por eles, mas para provar a sua fidelidade, a sua lealdade a Deus, o seu compromisso com Deus diante do homem e mulher de Deus que o Senhor tem colocado para nos discipular, para nos ajudar, para nos direcionar na caminhada da fé. Amém? Eu coloquei aqui também que o resultado das atitudes, dos comportamentos de Daniel e seus discípulos, sempre no final ressaltava a Deus, glorificava a Deus. É interessante, irmãos, que você possa, na sua casa, ler tudo que eu estou dizendo aqui para você, porque, na verdade, você vai ter um maior entendimento de tudo o que Daniel fez, do comportamento e das atitudes dele, quando você, assim como eu, como o nosso pastor diz no devocional, grifar, né, marcar a sua Bíblia. Eu nunca acho só alguns pontos importantes. Para mim, a maioria eu quero grifar, a maioria eu quero gravar, a maioria eu quero escrever no meu caderno. A maioria eu quero ter aqui. Então, a minha Bíblia, eu aprendi com os pastores, né, usar
o giz de cera. Então, eu pego o giz de cera do meu filho e começo a marcar, e a marcar, e a marcar tudo aqui. Então, chegando em casa hoje, pegue a sua Bíblia, pegue o livro de Daniel, comece a grifar, comece a marcar, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito no teu coração a respeito das atitudes e dos comportamentos que Daniel teve. Eu coloquei aqui também que outro comportamento que fala de Daniel e que demonstra a humildade dele foi que após ele sair ileso da cova dos leões, ele não foi rude com o rei, ele não foi agressivo. A fala de Daniel, a nossa fala, o que nós dizemos, o que nós falamos, o nosso comportamento, ele diz muito a respeito de quem nós somos. E Daniel aqui, na sua fala, ele fala muito comigo a respeito de quem ele foi, da humildade que ele teve. Quando Deus livrou Daniel da cova dos leões, o rei perguntou para Daniel, capítulo 6, verso 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha a resposta de Daniel. Então, Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. Ele não falou assim, claro que sim. Meu Deus é poderoso. Meu Deus é grande, meu Deus é muito melhor que você, ó rei. Ele é muito mais poderoso, meu Deus me livrou e me salvou, eu estou aqui inteiro, firme e forte, os leões não me comeram, não me pegaram, não. Você está pensando que você é quem? Não, olha a fala de Daniel. Ele declara vida longa ao rei. Que homem humilde, que homem simples. Ele estava numa posição, num momento, sabe, quando nós recebemos uma vitória, quando nós recebemos uma resposta de Deus, cuidado para não inflar o coração, cuidado para não inflar o peito e ficar se achando, né? Uau, eu recebi de Deus aquilo que tudo que eu mais queria, e aí a gente fica se achando, o homem e a mulher de Deus. Mas, na verdade, irmãos, é sempre Deus, é sempre Ele. É sempre Ele que manifesta o poder. Então, em todo o tempo, em todas as nossas atitudes, tudo que nós precisamos fazer é dar a Ele a honra, é sermos educados, é sermos humildes, é sermos servos. Outra qualidade de Daniel aqui na atitude dele, e que eu deixei aqui, por último, é que Daniel era um homem de oração. Como Daniel orava. Se você pegar aqui o livro de Daniel e começar a ler, você vai ver que por várias vezes Daniel orava, buscava a face do Senhor, por várias vezes Daniel consagrava, por várias vezes Daniel jejuou, consagrou e buscou a presença de Deus incansavelmente, incessantemente. Você vai encontrar isso no capítulo 9, no verso 34. Vamos ler esse aqui. Daniel 9, verso 3 e 4, perdão. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse a Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aqui é no momento em que Daniel está buscando a face de Deus, está buscando o favor de Deus em jejum, em oração, em consagração, vestindo vestes humildes em favor do povo. Não era em favor dele, era em favor do povo. Por muitas vezes, Daniel buscou a presença de Deus. E aí eu coloquei aqui para compartilhar com os irmãos. Você tem orado? Ou você só ora de vez em quando? Ou você só ora quando você adentra aqui no templo? Ou você só ora quando as coisas apertam? Quando tudo está difícil,
quando você não tem mais para quem pedir socorro, você já foi em papai, você já foi em mamãe, em vovô, em vovó, você já pediu ajuda e ninguém te ajudou. Aí você se lembra de Deus. Eu vou orar. Não, peraí, eu vou falar com Deus que Ele vai me atender. É só nessas horas que você tem buscado a Deus? Na hora que vem uma situação difícil, na hora que as coisas apertam para você, é que você se lembra de buscar a face do Senhor? Você só ora quando tem programação na igreja? Quando é lançado aqui para nós, e glória a Deus por isso, meu Deus, como isso é poderoso. Eu tenho vivido coisas extraordinárias como a igreja do Senhor Jesus Cristo, nessa ida para o monte com os irmãos. Meu Deus, tem sido tremendo poder estar ali e poder vencer a minha carne. E poder ver quanto Deus é poderoso quando a gente fala, Senhor, eu não dou conta não. Não dá não, eu acho que eu vou desmaiar. E aí você recebe uma força, um ânimo, um vigor, uma disposição que você sabe que vem de Deus por causa daquele momento e aquele sacrifício em unidade com o corpo de Jesus Cristo, ou em obediência a uma direção, a uma convocação feita por nossas autoridades. Você acha que Deus não vai olhar para nós, irmãos, e não vai ter compaixão e misericórdia de nós, se nós buscarmos a Ele? Faça como Daniel, busque a Deus por várias vezes no seu dia. Busque a Deus incansavelmente, incessantemente, sem parar em todo o tempo. Busque a face do Senhor, busque a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia. E aqui eu quero ainda falar com os irmãos algo tão poderoso e tão tremendo a respeito da história de Daniel, que está no capítulo 10. Daniel, mais uma vez, aqui no verso 2 do capítulo 10, Daniel, ele está buscando a face de Deus, ele está jejuando, ele está buscando a direção de Deus. E no verso 2 diz, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Novamente, Daniel consagrando, Daniel buscando a face de Deus. Muitas vezes, amados, nós queremos ter tudo numa bandeja. Nós queremos sempre que alguém venha e nos dê algo. Muitas vezes nós queremos que alguém vá lá e faça por nós. Mas é necessário, olha como Daniel, já sendo usado tanto poderosamente por Deus, Daniel ainda buscava a face de Deus, Daniel ainda jejuava, Daniel ainda consagrava, Daniel ainda renunciava às vontades da sua carne. E aí, aqui no verso 12, do 11 ao 12, eu quero ler, diz o seguinte: ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Quem estava no monte hoje, ouviu a nossa pastora trazendo sobre as nossas vidas, de que é mentira do diabo, de que nossas orações não estão sendo ouvidas. Que o sacrifício que nós temos feito para buscar mais de Deus não está sendo aceito. Que, na verdade, isso são ações diabólicas tentando nos paralisar. Olha quantas coisas Daniel passou. E nesse momento aqui, irmãos, Daniel estava no jejum dos 21 dias. Aqui, se você ler, vai te contar que Daniel estava fraco. Daniel estava sem força.
E quando você se achar fraco, sem força, mas se você não desistir, perseverar, ser firme como Daniel foi, Deus vai enviar um anjo como enviou a Daniel. Deus vai enviar o socorro, Deus vai enviar a provisão, aquele que vai te sustentar, te levantar e te carregar. Aqui é um anjo do Senhor que veio a Daniel e falou: Daniel, filho muito amado. Só uma palavra dessa, eu já estou pronta, Senhor. Estou aqui, pronto. Estou prontinha. Me chama, Senhor, quero continuar. Não quero desistir, eu quero perseverar, eu quero ficar firme. Olha o que o anjo disse a Daniel: filho muito amado, eu vim por tua causa, porque as tuas palavras chegaram a Deus. Por isso eu vim aqui atender a tua necessidade. As tuas palavras foram ouvidas. Meu Deus, que moral que Daniel estava com o Senhor aqui. E aí, para finalizar, irmãos, Daniel, ele declara que ele está sem fôlego, que ele está sem força, que ele não vai conseguir, que ele está a ponto de desmaiar. E aí o anjo do Senhor diz para ele, no verso 19, não temas, homem muito amado. Declara de novo o amor de Deus por ele. Paz seja contigo. Aí que vem a cereja do bolo. Ser forte, ser forte. Foi isso que o anjo disse para ele. Filho muito amado, a paz esteja contigo. Ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, isso é Daniel dizendo, fiquei fortalecido. E disse, fala meu Senhor, pois me fortaleceste. Meu Deus, uma palavra declarada, uma palavra de paz, uma palavra de não desista, persevere, avance, vamos para cima. Quantas vezes a nossa pastora, o nosso pastor tem declarado aqui nesse altar, ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Estarei contigo até os últimos dias da sua vida. Lá em Josué diz isso. Esse é o versículo-chave para as nossas vidas e que foi aqui para a vida de Daniel. Irmãos, eu sei que de repente você poderia estar esperando um outro tipo de palavra, mas o que o Senhor ministrou ao meu coração é a respeito do ensino. É que nós precisamos aprender com os grandes homens e mulheres da Bíblia, o comportamento e a atitude deles, porque muitas vezes nós não sabemos como proceder, como agir, e o conhecimento é algo que ninguém jamais vai tirar de nós. Conhecimento adquirido é conhecimento empregado diante de Deus, e a glória de Deus é manifesta. Amém? Que você possa se levantar do seu lugar. E eu digo para você hoje que a paz esteja contigo. Ser forte, ser forte. É só o começo, grandes coisas estão por vir. Porque Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Que você possa fechar os seus olhos e eu vou orar em nosso favor, clamando ao nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós louvamos, glorificamos e bendizemos o Teu nome, Pai. Sabemos que muitas coisas nós temos para aprender na Tua palavra, com grandes homens e mulheres que Te serviram, Senhor, que se comportaram e que tiveram atitudes, ó Pai, que fez o Senhor agir em favor deles, em favor do povo, em favor de todos aqueles que estavam próximos a estes grandes e homens e mulheres de Deus. Papai, nos ensina a caminhar na Tua palavra, nos ensina, Senhor, a ter atitudes de fé, como Daniel teve, atitudes de humildade, Senhor, atitudes de unidade, Senhor, atitudes, ó Pai, de engrandecer, louvar e bendizer o Teu nome em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância e situação que nós possamos passar e viver.
Papai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, é do Senhor que nós recebemos toda a força, todo o ânimo e toda a paz para perseverar, Senhor, para caminharmos firmemente na Tua palavra, em obediência, Senhor, a tudo que o Senhor tem trazido sobre nós, através da vida dos nossos pastores. Senhor, louvado seja o Teu nome, glorificado, exaltado seja o Senhor Jesus Cristo, por esta palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, pastor. Aleluia.